Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom estarmos mais uma vez reunidos em torno do nome de Cristo, através das mídias sociais, através do YouTube, nessa noite tão especial em que nós podemos ter um tempinho a mais de meditação, de oração, e hoje de uma maneira diferente, com a presença de um convidado especial. Nós já vamos passar para a palavra daqui a pouquinho, mas antes de mais nada eu quero convidar você a juntos orarmos, pedindo que o Senhor nos dê direção em tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite, que a sua presença e a sua palavra possam ser percebidas por nós e que o nosso coração possa se apegar à vontade do Senhor. Vamos orar, queridos. Obrigado, Pai, pela tua presença sempre constante nas nossas vidas, pelo fato de que o Senhor fala. E o Senhor fala ainda nos dias de hoje. E o Senhor continua a direcionar o teu povo. Nós não estamos andando como errantes que não conhecem o caminho, mas andamos de maneira segura, porque o Senhor nos garante a caminhada e o Senhor nos aponta o caminho pelo qual devemos seguir. Que nessa noite, mais uma vez, possamos ser cuidados, pastoreados e transformados pelo poder da tua palavra. Que possamos, Senhor, conhecer o teu caráter, o teu amor, as tuas promessas e a tua vontade, dia após dia, e conhecendo a tua palavra, caminharmos em honra a ela e de maneira digna do teu evangelho. Ajuda-nos, Espírito Santo, a conduzirmos as nossas vidas de acordo com o teu querer. Ajuda-nos a compreender e a enxergar os teus caminhos no nosso dia a dia e a aplicar a tua palavra no nosso coração. Nessa noite em que mais uma vez, como povo do Senhor, nos reunimos através do YouTube, através desta live, para rendermos a Ti toda a honra e toda a glória, pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco, ó Pai. Que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam prontos e que o nosso coração esteja preparado para receber da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Como eu avisei neste domingo, então, hoje nós temos a participação especial de um amigo, de um companheiro de caminhada, o pastor Gustavo Nicolau, ali da nossa igreja, da Igreja Batista Nacional em Foz do Iguaçu. O pastor Gustavo já está ali há algum tempo e temos caminhado juntos, orado juntos, trocado figurinhas. O pastor Gustavo é um amigo muito querido, que tem estado comigo aí ao longo desta caminhada e foi boca de Deus em muitos momentos para fortalecer a minha vida, a minha casa, a minha família. Então eu tenho um carinho bem especial pelo pastor Gustavo. E nessa noite nós temos o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor ministrada pelo pastor Gustavo. Antes de nós passarmos para a palavra propriamente dito, quero só lembrar então aos queridos que nós estamos já organizando as coisas para o início dos nossos trabalhos presenciais nas quintas-feiras também. As lives serão transmitidas, ou melhor, o tempo de estudo vai ser transmitido também, mas nós teremos esse tempo ali presencial para aqueles que quiserem e aqueles que puderem estar conosco. Nas quintas-feiras ainda não pensei no nome, provavelmente vamos manter aí o Quintas na Palavra, porque a ideia é que tenhamos um momento de um estudo mais aprofundado. Estudo das bases do cristianismo, das bases da nossa fé, das bases daquilo que nós declaramos como igreja e outros assuntos que forem pertinentes, que nós vamos aí encontrando ao longo do caminho também. Aqueles que puderem estar conosco presencialmente vão poder interagir com o material, vão poder tirar as suas dúvidas, vão poder se aprofundar um pouco mais. Então eu encorajo você a estar conosco. Nós temos tomado todos os cuidados necessários nesse momento, com distanciamento social, o uso de máscaras, aquilo que você já conhece tudo do protocolo de saúde desses últimos dias. Mas você está mais do que convidado a estar conosco se você tem essa disponibilidade, a estarmos juntos aí, pensando um pouco mais na palavra de Deus e indo mais a fundo de temas que são tão importantes, tão caros à nossa fé. Tá? Isso vai te dar, com certeza, boas bases. A ideia é que neste início venhamos a trabalhar com um material que é um material de base, que será um material aplicado ou apresentado a todos aqueles que quiserem fazer parte da nossa comunidade.
aqueles que vêm, seja por transferência, seja aqueles que vêm de outras comunidades e querem integrar a nossa comunidade, ou aqueles que se convertem na nossa comunidade e querem descer as águas do batismo, vão ter que passar por essa série de instruções. Então serão estudos de base que servem principalmente para aqueles que estão iniciando a sua caminhada de fé, para aqueles que querem conhecer um pouco mais da nossa fé e também de uma maneira muito especial aqueles que já estão na caminhada há algum tempo, para que você tenha meios de como transmitir essa fé a outros. Talvez você tenha aí uma porção de conhecimentos armazenados no seu coração ao longo da sua caminhada espiritual, mas não tenha ainda condições de fazer isso de maneira sistemática, de maneira metódica, de conseguir colocar um começo, meio, fim em uma ideia inteira. Então, esta série vai ajudar você a poder discipular outras pessoas, a poder apresentar os elementos básicos da fé com uma linha de raciocínio que seja mais fácil de ser seguida e, por que não dizer, que seja mais didática na hora que você for expor também esses ensinamentos. Então é uma série que vai ser importante para todo mundo, aqueles que estão iniciando a sua caminhada de fé e aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, para que você possa ajudar a outros também. Tá? Então esse é o nosso propósito neste início de trabalhos presenciais nas quintas-feiras. Essa série vai ser um pouquinho longa, são materiais muito ricos, são temas muito ricos, em que, embora aqueles que vão transmitir isso depois não precisem passar com tantas riquezas ou com tantos detalhes, mas é bom que você tenha o maior número de detalhes possíveis para que isso incorpore a sua fé e para que você tenha um conhecimento mais amplo e possa até mesmo responder dúvidas no decorrer da caminhada. Tá bom? Então essa é a ideia para as nossas quintas-feiras. Ainda não será nesta quinta-feira, muito provavelmente, presta bem atenção, muito provavelmente na segunda quinta-feira do mês de outubro nós já vamos começar. Mas fica atento para este próximo culto agora, para este domingo, que vai ser o nosso culto de ceia, que eu vou estar dando este aviso de uma maneira final, né, de quando é que nós vamos iniciar. Mas tudo indica que nós vamos iniciar esses trabalhos presenciais já na segunda semana ou na segunda quinta-feira agora do mês de outubro. Tá bom? Então, enquanto isso, nós temos aqui ainda a nossa transmissão, hoje com a presença do pastor Gustavo e possivelmente ainda mais uma semana, na semana que vem, com uma última mensagem puramente online e depois com esse momento presencial. Se nós tivermos outros momentos exclusivamente online, provavelmente eles não acontecerão neste canal. Eles vão acontecer lá no meu canal pessoal. Se você quiser, inclusive, seguir, deixa eu até colocar aqui meu nomezinho para aproveitar aí e divulgar aí, tá? Se você quiser me seguir, aí tá o @JeanHaberman, esse é o meu perfil no Instagram, mas com esse meu nome também, se você lançar aí no YouTube, você vai encontrar o meu canal. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, por favor, no meu canal também, me dá uma ajudinha aí. E se nós tivermos alguns estudos que sejam puramente online, isso vai acontecer provavelmente só neste canal, para que nós tenhamos concentrado aqui no canal da igreja aquelas atividades que são atividades comunitárias. Aquelas atividades que acontecem com toda a igreja e que são direcionadas de maneira muito específica para a nossa comunidade. Aqueles que não são da nossa comunidade podem também participar e aproveitar aí desses conteúdos, mas eles são focalizados na nossa comunidade. As coisas que acontecem no meu canal pessoal, elas têm uma ideia de ser mais amplas mesmo, que elas não foquem em uma necessidade local ou coisas que nós utilizamos no nosso cotidiano dentro da Igreja Batista Nacional de Londrina. Então, eu estou fazendo essa separação para não confundir os conteúdos, né? Para que fique mais bem repartido, por assim dizer, os conteúdos. Tá? Não fiz nenhuma live ali ainda, nenhum estudo específico ali ainda. Eu tenho utilizado para guardar aí alguns vídeos e para republicar alguns vídeos que eu já tenho gravado há algum tempo. Mas então é só a título aí de explicações, né? E já aproveitando também que eu estou falando aí de inscrição, a gente tem visto aí que nesses tempos tem muita gente que tem assistido às nossas transmissões e que boa parte dessas pessoas não são inscritas ainda no canal aqui da Igreja Batista Nacional de Londrina. Então aproveita, dá uma forcinha pra gente. Quanto mais inscritos nós tivermos no nosso canal, mais recursos nós vamos tendo aí diante da plataforma, mais os nossos vídeos são entregues a outras pessoas, mais fica fácil também de nós conseguirmos ultrapassar algumas barreiras aqui, algumas dificuldades que o YouTube vai colocando aos canais menores. Então
você nos ajuda quando você curte, quando você compartilha esse material para outras pessoas e quando você se inscreve no nosso canal. Não custa nada para você e ajuda demais este trabalho que acontece também online, tá bom? Agora chega de enrolação, chega de ficar falando. Agora nós vamos ter um tempinho aí de meditação na palavra do Senhor com o meu querido amigo pastor Gustavo. E ao final, depois desse tempo de palavra, nós retornamos para uma oração final, tá bom? Então, ficamos agora com o pastor Gustavo Nicolau. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Que bom poder conhecê-los e poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez. Sou o pastor Gustavo Nicolau. O pastor Jean me convidou para trazer uma devocional e uma reflexão para os irmãos nessa noite. E é um privilégio, para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouco da palavra com os irmãos. Eu sou pastor aqui na igreja em Foz do Iguaçu, na Igreja Batista Nacional de Foz do Iguaçu. Sou casado com a Juliana, nós temos 2 filhas, a Beatriz e a Ana Júlia, e eu tenho certeza que na primeira oportunidade a gente vai se ver pessoalmente, vai se conhecer pessoalmente, tá bom? Vamos então, sem mais demoras, né, partir para compartilhar a palavra com os irmãos. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Efésios, no capítulo 5, e se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí em Efésios, vai nos ajudar na continuidade da nossa exposição da palavra. Então nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 21. E a nossa exposição vai passear por esses versículos aqui. Tá bom? Então vamos ler, ler a palavra e então orar para depois a gente dar início na nossa meditação. Efésios 5, do 15 em diante, eu leio na versão revista e corrigida, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão ou dissolução. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nós vamos ficar até o 20 para a nossa exposição. Vamos orar então? Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, pela oportunidade que temos de compartilhar e de ouvir a Tua palavra. Nos dirige, Senhor, pelos próximos minutos. Que o Teu Espírito aplique em nós as verdades da Tua palavra, que o Espírito aplique em nós os princípios da Tua palavra e nos transforme segundo a Sua imagem e a Sua semelhança. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu recebi um post na internet de um amigo e ele comparava 2 pessoas, 2 celebridades, digamos assim. Ele é americano, é um pastor americano, e ele estava falando sobre uma menina que fez 18 anos, que se chama Kylie Jenner, e a outra menina que se fez 18 anos, que era a Malala. Não sei se vocês já são familiares a esse nome. A Kylie Jenner eu não conhecia, mas a Kylie Jenner, pelo que ele colocava no post dele, era uma menina que fez 18 anos, filhas de celebridade, ela mesma uma celebridade, e no seu aniversário de 18 anos, ela ganhou uma Ferrari, foi para algum lugar paradisíaco e foi curtir a vida que alguém que tem tudo que pode ter gostaria de curtir aos 18 anos de idade. E esse meu amigo, ele fazia um contraponto, ele fazia um contraste com a Malala, que aos mesmos 18 anos ela já tinha lutado, ou ela levava a vida numa luta para que mulheres afegãs possam estudar.
E ela, aos 18 anos, agora como aniversário de 18 anos, ela abriu um orfanato para crianças sírias. E ele estava exatamente fazendo esse contraponto de como que a gente deveria viver e como que a gente gostaria de viver e ser lembrado e aí por diante. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente vai tentando ordenar as nossas vidas por alguns parâmetros. Ou a gente fica tentando demais ser como as Kylie Jenner da vida, que a gente corre atrás de ter, de ser reconhecido e aí por diante. Ou a gente se torna altruísta demais, como uma Malala, e a gente vai tentando viver essa vida. Ou a gente vai se encaixando em algum outro estereótipo, em alguma outra forma que fazem pra gente. E esquecemos de viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus deseja para nós. Esquecemos de viver que há uma carreira proposta para nós. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, se você voltar um pouquinho, você vai ver lá no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que Deus tem obras, ou ergon, Deus tem feitos que desde de antemão preparou para nós, para que andássemos nelas. Deus tem uma caminhada, Deus tem um propósito, Deus tem uma vida para mim e para você. E como que deve ser essa vida? Paulo está entrando na conclusão da carta aos Efésios. Paulo está começando a fechar todo o seu pensamento aqui para a igreja de Efésios. E é interessante que no versículo 15 ele vai dizer assim, olha, tenham cuidado com a maneira que vocês andam. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Paulo vai dizer para aqueles homens e mulheres ali da cidade de Éfeso, que era uma cidade muito diferente para o seu tempo, era uma metrópole do seu tempo, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muitas novidades, muitas coisas acontecendo ali naquele lugar, bem cosmopolita. Desculpe. Era um lugar onde as pessoas tinham relações muito estreitas com a cultura, com religião. E Paulo está dizendo, a forma como vocês vivem, a forma como vocês se comportam, a forma como vocês são, a forma como vocês andam, vocês precisam ter cuidado com isso. Vocês precisam cuidar da maneira como vocês se comportam e se portam. Qual é a maneira de viver que vocês têm? Se você continuar olhando no capítulo 5, Paulo vai trabalhar no capítulo 5, ele vai dizer que existem duas maneiras de viver. Ou você vive na luz, ou você vive nas trevas. Olha o versículo 8 para a gente aqui, olha, ele diz assim, ó, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. É interessante esse uso dessa linguagem luz, né, dessa palavra luz no Novo Testamento, e muitas vezes a gente vai ver, você vai ver, por exemplo, João, o apóstolo João falando que Deus é luz e em Deus não há trevas. A luz denuncia as trevas, a luz expõe as trevas. Quando a luz encontra algo que a bloqueia, encontra algo que é trevas, no nosso caso, ela deixa isso transparecer, fica claro. Para você entender, você tem lá o seu terreno, a sua casa, e se o seu quintal ele é todo escuro e alguém entra à noite, é muito difícil de você vê-lo. Mas se essa pessoa está entrando à noite ali sorrateiramente, e você tem lá um sensor, e quando ele passa naquele sensor, acende a luz e fica tudo claro, aquela pessoa ela é denunciada, aquela presença é denunciada. Paulo vai dizer assim, tenham cuidado da forma como vocês vivem, porque o cristão precisa andar na luz. Eu e você, como Paulo vai dizer para os Efésios, não somos mais escravos do mundo, da carne e do diabo. Ele fala isso no capítulo 2. Nós éramos trevas, mas agora a misericórdia de Deus se manifestou. Nós agora não vivemos mais na paixão ou nas paixões dos gentios. Ele fala isso no capítulo 4, no versículo 17. E ele diz que nós devemos agora viver de forma digna da vocação que nós recebemos.
no capítulo 5 ele começa dizendo, amem, né? Andem, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então a nossa forma de andar agora é andar de forma digna, é andar em amor e é andar como filhos da luz. E Paulo está dizendo assim, tenham cuidado com a maneira como você vive. Você já parou para pensar que a forma como você conduz a sua vida no dia a dia impacta todas as pessoas que estão ao seu redor? Você já parou para pensar que a maneira como você vive testemunha ou não sobre o seu Deus para o seu colega de trabalho? Você já parou para pensar que as suas decisões, elas influenciam diretamente na vida das pessoas que estão mais próximas de você? É muito legal quando a gente vê jovens e adolescentes, principalmente a juventude, e alguns homens não maduros, né? Alguns adultos não maduros, que eles dizem, não, eu faço o que eu quiser, a minha vida é minha, e a minha vida é vivida do jeito que eu quiser. Meus irmãos, não se enganem, não se enganem. Nós não podemos simplesmente dizer, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, minhas ações, minhas regras. Por quê? Porque pessoas serão impactadas pela forma como eu e como você vive. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de comportar. Se você pega o dinheiro da sua família, você é um trabalhador, você pega esse dinheiro, você faz uma má decisão, você faz uma compra errada, você faz um investimento errado e você quebra financeiramente, a sua família inteira vai sofrer. Não tem como fazer. Se você resolve chutar o seu emprego para o alto porque você não está se sentindo bem, toda a sua família vai sofrer. Se você resolve se relacionar com uma pessoa que ninguém da sua família curte muito, toda a sua família vai sofrer. A forma como nós vivemos, meus amigos, ela é extremamente importante para o testemunho cristão que nós damos. Aliás, Paulo vai dizer que a forma como eu e você vivemos define se nós somos ou não cristãos. Não é apenas uma confissão, não é apenas uma tradição, não é apenas um ritual de ir à igreja. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que é a maneira como a gente anda, é o cuidado com o qual a gente anda, é o zelo pela vida que nós temos, pela forma de viver que nós temos, que diz se somos ou não cristãos. E aqui Paulo vai dizer que existem duas maneiras de se viver. A primeira delas é, você pode viver como um tolo, como um insensato, eu não sei qual a versão que você está usando de Bíblia, como aquele que não leva em conta quem é Deus e como Deus vive. Provérbios fala isso, né? Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Não existe, ele não está, ele não está aqui, não há nada nele que possamos ter. Mas Paulo está dizendo que há uma forma de andar que é em sabedoria, que é a forma de andar do sábio. E como que o sábio anda, meus irmãos? Como que eu e você, como sábios, devemos andar? Paulo vai revelar para a gente nos próximos 3 versículos. Primeira coisa, o sábio anda aproveitando bem o tempo. Olha o versículo 16. Aproveitando bem o tempo. Alguns versículos vão dizer assim, remindo bem o tempo, porque os dias são maus. É interessante essa expressão aqui. Paulo está dizendo que nós precisamos olhar para o nosso dia, olhar para o nosso tempo, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa forma de viver e ter aquilo como algo extremamente importante. Esse termo que ele diz aqui, aproveitar bem ou remir bem, ele era um termo comercial que dizia, é a ideia de pechinchar, negociar. A ideia aqui é tratar com muita importância. Quando um comerciante chegava no comércio de Éfeso e queria uma determinada mercadoria, ele ia trabalhar de todas as formas para ter aquela mercadoria, ele ia resgatar aquela mercadoria, ele ia remir aquela mercadoria. Então o que Paulo está dizendo para os seus cristãos, para os seus leitores o tempo é extremamente importante. O tempo não é uma ideia metafísica. Se você tem mais de 40 anos de idade, você vai se lembrar que na sua adolescência havia uma banda chamada Legião Urbana e ela cantava uma música que dizia, temos todo tempo do mundo. E talvez você com 20 anos, 18, 20, 22 anos, como eu, acreditou nisso.
Mas se você já chegou aos 45, 46 e olha para a jornada na frente, você percebe que você não conhece muita gente de 100 anos. Talvez você já tenha entrado na terceira idade e não tenha percebido ainda. Nós sabemos que o tempo que nós temos pela frente já não é tanto tempo quanto nós tínhamos há alguns anos atrás. Paulo está dizendo, aproveitem o tempo. E tempo, ele tem duas formas que Paulo vai falar de tempo. A primeira é cronos. Cronos é o dia a dia, aquele dia de 24 horas, é sobre a sua agenda, é sobre os seus compromissos, é sobre aquilo que você faz. Não é isso que está em voga aqui. Apesar de que você sabe que uma pessoa sábia gerencia bem seu tempo. Uma pessoa sábia sabe no que gastar o tempo, no que gastar seus dias, em como aproveitar bem seus dias, em como não apenas trabalhar, mas também em como descansar e aí por diante. Mas o que Paulo está dizendo aqui é kairos, é uma outra forma de se falar tempo. Paulo está dizendo aqui, aproveita bem a estação de vida que você está. Aproveita bem a época em que você vive. Aproveita bem, porque essa época não volta mais. Defina as suas prioridades, viva de tal maneira que a glória de Deus seja refletida na sua vida. Viva como filho da luz em todas as suas fases e em todos os seus momentos. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido muita gente falar? Não, quando eu ficar mais velho eu venho para Jesus, quando eu ficar mais velho eu conserto a minha vida, quando eu ficar mais velho... O que Paulo está dizendo para a gente que nós cristãos, que somos sábios, aproveitamos bem a fase da vida que nós estamos. Nós precisamos aproveitar, meu irmão, você precisa aproveitar essa estação, sabe por quê? Porque a primeira infância do seu filho não volta mais. Você sabe por quê? Porque o seu primeiro ano de casamento não volta mais. Sabe por quê? Porque essa dificuldade, esse sofrimento, esse tempo que você está vivendo agora, ele vai passar. E você vai sair dele. E talvez você saia dele e não tenha aprendido nada com ele. Você sabe que para mim, para você que somos cristãos, o sofrimento é pedagógico. Ele nos adestra, ele nos ensina. Ele nos habilita, ele nos transforma como Cristo Jesus. Tem um livro do pastor John Piper que chama Não Desperdice o Seu Câncer. Aproveita bem o tempo. Os teus pais estão envelhecendo, meu amigo. Aproveita bem o tempo com eles. Você, meu irmão, minha irmã, que de repente olha para a vida na igreja hoje e fala, puxa, eu era novo, quando eu era novo eu conseguia fazer um monte de coisa, hoje eu já não consigo mais. Você pode ser usado pelo Senhor agora, na tua maturidade. Paulo fala para Timóteo assim, aconselha as irmãs mais velhas, aconselha as anciãs, a ensinar as mais novas, a como proceder, a como cuidar da sua casa. O que o Paulo está dizendo é que em todas as fases da nossa vida nós podemos glorificar a Deus. Você como pai pode ajudar os seus filhos a glorificar a Deus enquanto crianças. Você pode como adolescente glorificar a Deus. Você pode como jovem glorificar a Deus. Você pode como um adulto dentro da universidade estar glorificando a Deus. Você pode como um homem, uma mulher no mercado de trabalho glorificar a Deus. Você pode em todo o tempo glorificar a Deus. Paulo vai dizer, a primeira coisa que uma pessoa sábia faz, ela pechincha o tempo, ela prioriza o tempo, ela guarda o tempo, ela aproveita a melhor coisa do seu tempo, porque ele vai dizer, os dias são maus, os dias estão terminando. Paulo tinha em mente a parúzia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Paulo sabia que o reino já tinha sido inaugurado, que o Senhor já do reino de Deus e o contraste do ainda não, né? Estava para ser consumado o reino de Deus, como está ainda. Era algo que Paulo sabia, que viriam dias difíceis. Ele escreve para Timóteo, Timóteo, vão vir dias que as pessoas vão ser não ensináveis. As pessoas vão ser difíceis, Timóteo. As pessoas vão querer ouvir só o que elas querem, vão querer ouvir sobre o Deus delas. E nós já estamos vivendo esses dias, os dias são maus, nós podemos viver a glória agora para a glória de Deus. Você pode aproveitar o máximo dos teus relacionamentos agora para a glória de Deus, vivendo com sabedoria. Sabe, meus irmãos, ao meditar nessa palavra, eu estava pensando na minha... Eu vivo fora de casa desde os 18 anos de idade.
fui estudar, depois fui para o ministério, e minha mãe mora a 1.500 quilômetros da gente, né, da minha família, e eu pensei, ela tem 73 anos de idade. Isso quer dizer que se ela tiver pensando, né, uma expectativa de vida do brasileiro aí com 80, 83 anos, é claro que a gente sabe e ora para que ela viva muito mais. Eu tenho mais 10 anos com minha mãe. 10 anos com minha mãe não são 10 anos para mim, porque eu vejo minha mãe uma vez por ano. Meus irmãos, eu tenho 10 encontros com minha mãe, com meu pai. Como que eu vou fazer esses encontros valerem a pena? Que tipo de assunto nós vamos tratar à mesa? Como que o Senhor vai ser engrandecido nesses assuntos? Será que nós vamos ter conversas profundas, com a conexão de alma? Ou a gente vai ficar falando futilidades, banalidades, no sentido de briga, discussão? E será que a gente vai ter tempo para acertar as nossas relações pessoais? E eu quero te fazer essa pergunta, será que você vai ter? Remir o tempo é saber viver bem com quem está ao seu lado, para a glória de Deus, no dia de hoje e agora. Um ano depois que essa carta foi escrita, meu irmão, Roma foi incendiada por Nero e iniciou uma perseguição de cristãos sem precedentes na história antiga do primeiro século. 4 anos depois que essa carta foi escrita, que essas palavras de Paulo foram escritas, Paulo e Pedro haviam sido martirizados, já não estavam mais vivos. Jerusalém havia sido destruída. Nós precisamos entender, os dias são maus. É a primeira coisa que Paulo fala que o homem sábio faz, discerne o tempo. A segunda coisa que o homem de Deus faz, ele discerne a vontade de Deus. Olha o versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem conhecer a vontade de Deus. A sabedoria, o jeito sábio de andar é conhecido, é vivenciado, é experimentado quando você busca conhecer a vontade de Deus. Não se torne insensato. É isso que o Paulo está dizendo, não deixem, não vivam flertando o antigo modo de viver, não vivam flertando o mundo, não vivam olhando para as coisas das trevas, não vivam procurando a vontade de tua e a forma que você queira viver. Viva buscando a vontade de Deus. Viva perguntando ao Senhor o que Ele tem por nós. Paulo está dizendo para a gente aqui que há uma falta de inteligência moral, e essa falta de inteligência moral, quando nós deixamos de buscar as coisas do Senhor e conhecer a vontade de Deus, vai trazer sérias consequências para nós. Mas quando nós incluímos a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é uma prioridade, entender a vontade de Deus é uma prioridade para nós, a gente vive de uma forma diferente. Nós temos 2 tipos de vontade de Deus que nós sabemos. A primeira é a vontade geral de Deus para todo homem, para mim e para você, que é o quê? É nos tornar como Jesus. Romanos 8, 29, aqueles que chamou, os elegeu, predestinou para que sejam feitas conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Nós somos chamados para contemplar como espelho, como ele escreve em 2 Coríntios 3,18, e ser transformado, refletir a Jesus em todo o tempo. Então a vontade geral de Deus nós descobrimos aonde? Nas Escrituras. E a vontade particular de Deus? Se eu devo comprar um carro, se eu devo... quem eu devo me casar, para onde eu devo ir, como é que eu vou descobrir isso? Pelos princípios que eu aprendi nas Escrituras. Pela minha vida de oração, pela minha vida de devoção, por trazer pessoas sábias para caminhar comigo, homens e mulheres de Deus para caminhar comigo, por uma busca em oração ao Senhor por sabedoria e por discernimento. É assim que a gente vai aprender a discernir a vontade particular de Deus para nós. Nós precisamos mudar uma chave, meus irmãos. Nosso cristianismo moderno nos convida a chegar com os planos prontos diante de Deus, com os planos feitos diante de Deus e dizer, abençoa aqui, Senhor, assina aí embaixo. Paulo está dizendo que o homem sábio, que anda de forma sábia, faz os planos na presença do Senhor. Pergunta para o Senhor antes. Eu estava conversando com um casal uma vez
e ele disse, pastor, eu queria saber se o senhor pode fazer meu casamento, que a gente tem convicção, a gente vai casar, é isso, aquilo outro e tal. E aí, na conversa, ficou bem claro que o que eles queriam era o seguinte, a gente quer a bênção. Abençoe isso aqui, porque nós já escolhemos. Como é que foi? Como é que vocês começaram? Não, a gente se conheceu, a gente se gostou, a gente foi morar junto e agora a gente quer regularizar a situação. Não houve em nenhum momento a guarda de certos princípios, não houve em nenhum momento perguntar ao Senhor, eles simplesmente querem que Deus assine embaixo. E depois, quando dá errado, diz, mas por que Deus não abençoou? Por que Deus não ajudou? Não era do Senhor? Nós precisamos ter o tempo como algo importante, remir o tempo. Nós precisamos discernir a vontade de Deus. E a terceira coisa que Paulo vai falar aqui está no versículo 18. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer assim, não se embriaguem com vinho, porque o vinho leva à dissolução, mas deixem-se encher com o Espírito. Quando você olha a carta de Efésios, você vai ver lá no capítulo 1, no versículo 13, Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Espírito. O Espírito nos selou. Esse processo era quando, antigamente, você queria pegar um documento oficial ou um certificado de posse, colocava-se a cera quente derretida, vinha com o brasão do dono e selava. Para quem tem gado, sabe o que eu estou dizendo. Marca o gado. Esse gado é do pastor Jean, esse gado é do irmão João, aquele gado é do irmão Antônio. Então tem lá as marcas certinhas, cada um sabe o que é isso. Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus colocou o seu selo em nós. Nós agora somos cheios, nós somos dele. No dia da sua conversão, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar também em Efésios 4:20 que nós não devemos viver de maneira que entristeça o Espírito Santo de Deus. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, no processo de santificação, podemos viver de maneira que não agrade o Espírito e que entristeça o Espírito. E agora Paulo está sendo muito enfático, ele está ordenando, ele diz, deixem-se encher. Irmãos, eu quero trazer para os irmãos uma perspectiva interessante da doutrina do Espírito Santo. Nós temos negligenciado como igreja, de forma geral, a doutrina correta do Espírito Santo, um estudo sobre o Espírito Santo. Nós olhamos para o Espírito Santo e muitas vezes pensamos no Espírito Santo como uma força que produz, que gera coisas, que faz sinais, que faz maravilhas, mas o Espírito Santo de Deus é muito mais do que isso. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é uma pessoa da Trindade, ele tem um papel muito claro, Jesus deixou isso muito claro quando ele disse que o Espírito viria. Entre outras coisas, o Espírito vai ensinar, vai conduzir, vai dirigir, vai consolar. O Espírito Santo de Deus é esse ser ativo na vida do cristão, na relação do cristão consigo mesmo e com Deus. E nós temos um problema na nossa raiz e na nossa crença sobre o Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos em um determinado momento que nós aceitamos a Jesus, recebemos Jesus, mas que ainda não temos o Espírito. E aí nós precisamos então buscar para que daí o Espírito venha morar em nós e nós sejamos então, tenhamos uma segunda bênção confirmatória da nossa conversão. Tem algo muito bom nessa forma de ver, porque gera em nós um movimento de busca e sede por Deus. Isso é genuíno. Mas tem algo muito complicado nisso, porque a evidência de que temos o Espírito ou não temos são sinais e maravilhas. E aí nós temos um grupo na igreja que manifestou esses sinais e maravilhas e que nós dizemos que esse grupo tem o Espírito Santo, são mais espirituais, e falamos que esse grupo que não manifestou não são tão espirituais assim. Nós, de alguma maneira, com esse ensino, também criamos uma divisão e um problema. E não é bíblico isso. O que nós vemos na Bíblia é que, no momento que o Espírito Santo de Deus ilumina os olhos do nosso coração, nós só vimos ou viemos a Jesus porque o Espírito assim nos iluminou.
Nós só viemos e entendemos que Jesus é quem Ele disse que é, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em nossa vida. Então nós ouvimos o Evangelho fez sentido porque o Espírito Santo de Deus nos vivificou, nós respondemos ao Evangelho e nesse momento, Efésios vai dizer para a gente que nós fomos selados, nós temos o Espírito Santo em nós. Então, pastor, o que Paulo está falando? Paulo está dizendo que nós já temos porque somos cristãos. E se somos cristãos e já temos, nós temos obrigação de nos encher do Espírito. E ele vai usar duas coisas aqui, duas ordens muito claras aqui. Primeiro, ele vai dizer, você não deve se embriagar. É interessante, ele vai, talvez a comparação muito superficial tem a ver sobre quem que você está, sobre qual influência você está. Mas essa ordem de Paulo, ela traz duas ordens muito claras. E aqui, meus irmãos, eu não vou entrar muito nessa ideia da embriaguez, ou se pode ou não pode beber, porque eu acho que é muito claro o texto. O texto diz assim, não vos embriagueis. A primeira coisa é que, o primeiro imperativo, a primeira ordem de Paulo é, crente não se embriaga. Crente não faz uso errado de álcool. Crente não revela o seu a falta de autocontrole bebendo. Crente não deixa o álcool dirigir a sua vida. Crente não se embriaga. E a gente sabe aqui, ele vai dizer que a embriaguez ela tem algumas consequências. E a palavra que ele usa aqui é dissolução. Ou, na minha versão aqui, devassidão. Quer dizer, dissolução, descontrole. E uma coisa interessante dessa palavra é desperdício. Quando você se embriaga, quando alguém se embriaga, toda a sanidade, toda a unidade, toda a verdade, toda a consciência de quem Deus é desperdiçada, é jogada fora. Né? Meu pai me falava que a bebida ela tem pelo menos 5 fases. Primeiro é a euforia, a gente fica alegre. Depois a gente fica falador. A gente gosta de todo mundo é nosso amigo, todo mundo é legal. Depois a gente fica valente, a gente quer resolver todas as nossas diferenças. Depois a gente começa a chorar, fica triste, deprimido, e depois a fase que meu pai chamava da porcaria. Vai vomitar, vai passar mal, vai dar vexame, vai dar mau testemunho. A embriaguez depõe, meus irmãos, contra a glória de Deus nas nossas vidas e nas nossas ações. Paulo está dizendo, não se embriague. A segunda coisa que Paulo está dizendo é, encha-se do Espírito Santo de Deus. Veja bem, não é uma sugestão que você deve buscar, talvez, quem sabe, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é uma ideia que Paulo está te dando. Paulo está te dando uma ordem. O cristão não deve se embriagar, porém o cristão deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito é obrigatório para o cristão, não é opcional. E o verbo aqui, ele tem pelo menos 4 pistas para a gente do que Paulo está dizendo. Primeiro, é um imperativo, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Deixai-se encher do Espírito. Viva de tal maneira que você não entristeça o Espírito Santo de Deus, que você traga glória para o nome de Deus e que o Espírito Santo de Deus habite ricamente em você, habite ricamente a palavra em você, que é o texto paralelo desse texto que está lá em Colossenses 3,16. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem uma história muito legal que eu acho que eu gosto de pensar nela, é que um diácono chegou para Billy Graham e disse, olha, aqui na nossa igreja, isso era uma igreja, é uma história verídica, numa igreja batista do sul dos Estados Unidos, disse, olha, nós precisamos disciplinar um diácono, um outro diácono que tem bebido muito, pastor, ele está se embriagando. E aí o Billy Graham olhou para ele e disse, olha, meu irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta, vocês também disciplinam os diáconos que não são cheios do Espírito Santo de Deus? É uma imperativa, é uma ordem que você e eu precisamos seguir e servir. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O verbo está no plural, é para todos, é enchei-vos, são todos os crentes, não é só para o pastor, não é só para quem tem ministério, não é só para quem tem cargo, departamento, é para todos os crentes. A segunda coisa é
esse verbo está na voz passiva, ou seja, você deve deixar Deus te encher. John Stott diz assim, ó, essa expressão pode ser parafraseada assim: deixe que o santo que o selou e o santificou te envolva e te possua, de tal forma que vocês sejam como vasos imergidos nele. E depois, entregando o coração a ele sem reservas, vocês sejam vasos que estão imersos nele, cheios dele. E ele ocupa tudo em você, contínua e continuamente, e te consagra por inteiro, todas as partes da natureza de vocês. Meus irmãos, não são pessoas que nos passam o Espírito Santo de Deus. Ninguém transfere unção para você. Nenhum homem tem poder de botar a mão na sua cabeça e dizer, agora eu vou passar a unção de Elias que há sobre mim. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Paulo está dizendo isso. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. E isso só acontece na sua relação pessoal com Ele. Isso só acontece na sua vida pessoal com Ele. Então você precisa fazer isso de forma contínua. Você precisa deixar o Senhor te encher. E a quarta forma é contínua. É algo que acontece em todo o tempo. Algumas pessoas falam assim, eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus em 1982. E depois disso? Não, depois disso nunca mais. Não, Paulo está dizendo para a gente, enchei-vos continuamente. E qual é o resultado de ser cheio do Espírito? Versículo 19 vai dizer, primeiro resultado de ser cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ao contrário daquela que está cheia de vinho, vai trazer dissolução, a pessoa cheia do Espírito traz comunhão. Ele vai dizer, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A primeira reação, a primeira consequência de ser cheio do Espírito é que onde há o Espírito Santo de Deus, aí há unidade, aí há comunhão, aí há edificação mútua, aí há um culto pleno da presença de Deus. É como se você chegasse, imagina que a sua igreja é como um grande barril, um grande pote, e você chega ali cheio com a sua quantidade de líquido, e você derrama ali naquele pote, o outro irmão chega, e daqui a pouco todos derramaram ali naquele lugar, e no culto público esse pote está transbordando com todo o Espírito de Deus presente na vida da sua igreja. Paulo está dizendo, quando isso acontece, quando crentes cheios do Espírito de Deus se juntam, não acontece outra coisa a não ser mútua edificação e comunhão. Segunda coisa que Paulo fala na parte B do versículo, ele fala assim, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A segunda coisa que acontece é a adoração. O cristão cheio do Espírito Santo, ele tem um novo cântico. Ele tem uma alegria, independente das suas situações. Ele tem o fruto do Espírito nele. E o fruto do Espírito termina e aponta para uma vida de adoração. O cristão não precisa do vinho, ele pode adorar ao Senhor porque o Senhor habita nele. E a terceira coisa que nós vemos, a consequência de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, é que esse homem e essa mulher têm um coração grato. Gratidão, olha o versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Sou grato. Nós substituímos a murmuração, nós substituímos o descontentamento, nós substituímos toda essa circunstância e situação pela gratidão ao Senhor, pelo louvor ao nosso Deus, pelo coração cheio da presença do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque sabemos e confiamos na providência de Deus e que Ele há de tornar todas as situações para o nosso bem. Portanto, meus irmãos, eu quero sugerir pelo menos 2 ou 3 aplicações para você. Primeiro delas é como você tem priorizado as coisas do Senhor no seu tempo. Você tem vivido com cuidado, você tem olhado para a sua vida e vivido de forma cuidadosa. A tua vida é inspiração para outros cristãos. A tua vida aponta para Jesus. A tua vida é algo que as pessoas querem ter por perto. A tua vida tem sido vivida para a glória de Deus. Nós precisamos tratar a nossa vida com a mesma importância, essa forma de viver, como você trata outras coisas
no seu dia a dia? A sua vida com Deus tem a mesma importância do que o seu trabalho, do que aquilo que te traz sustento, do que aquilo que te traz prazer momentâneo? Você tem priorizado as coisas do Senhor? Essa é a primeira pergunta e aplicação que eu quero te sugerir a fazer. A segunda segunda aplicação é: aproveite a fase da sua vida hoje e viva intensamente para a glória de Deus. Viva hoje intensamente para a glória do Senhor. Não fique olhando para trás, para o ontem, como era antigamente, que era bênção, que era legal. Não fique sofrendo pelo amanhã que não chegou. Deixe o amanhã para amanhã. Mas hoje, viva intensamente aquilo que o Senhor tem para você. E por fim, você tem priorizado o Espírito Santo de Deus? Você tem deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida? Encher você, te levar àquele lugar de contrição e arrependimento. Só existe uma maneira de sermos cheios do Espírito Santo de Deus: é buscando o coração, de todo o coração, o Senhor. É deixando o Senhor tomar o lugar dele na nossa vida. É ter uma vida de constante quebrantamento, de constante arrependimento, de confissão de pecado, de detestar o mal, de busca ao Senhor. E o mais importante, meu irmão, não é os resultados visíveis de dons e manifestações sobrenaturais, mas é quando você vai ser sobrenaturalmente natural, cheio do Espírito Santo em todo o tempo da sua vida. Suas relações, as suas intenções, os seus sonhos vão ser diferentes. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Esse é meu encorajamento para vocês. Enchei-vos do Espírito. Tende cuidado como vivem. Priorizem o seu tempo e encham-se do Espírito Santo de Deus. Deixa eu orar com você. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade. Ajuda-nos a enchermos do Espírito. Que o teu Espírito tenha liberdade, tenha condições de vir e falar conosco. Nos ajude a priorizar o nosso tempo. Nos ajude a remir o nosso tempo, a viver de forma correta para o Senhor. E principalmente, Senhor, dá-nos sede pela Tua presença, que a gente viva e deseje ser cheio da Tua presença e do Teu Espírito. Enche-nos, Espírito, enche a cada um dos meus irmãos e transforma a nossa vida segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Prazer estar com vocês aqui e espero conhecê-los pessoalmente em breve. Fiquem em paz, um grande abraço. Amém, graças a Deus, que palavra abençoada. Como é bom, né? Deus é tão bom de falar conosco de inúmeras formas e usando tantas ferramentas, tantas pessoas. Como é bom quando nós estamos com os ouvidos atentos àquilo que Deus fala. Pastor Gustavo, um amigo tão querido, nos trouxe essa palavra tão abençoada. Que o Senhor possa abençoar também a vida do pastor Gustavo, toda a igreja de Foz do Iguaçu, que possamos mantê-los nas nossas orações também, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando já a nossa transmissão. Vamos fazer uma última oração pelos pedidos, na verdade uma oração mais geral, pedindo que o Senhor abençoe a todos que têm participado de alguma forma aí dos nossos encontros, tanto os presenciais quanto os encontros online. Os pedidos que foram listados, eles estão sendo anotados e eles vão ser compartilhados no nosso grupo de oração da igreja, o nosso grupo interno, da Igreja Batista Nacional de Londrina, para que estejam diante de nós aí nesses momentos de oração nas nossas casas, com as nossas famílias. Então esses pedidos, eles estão sendo contemplados constantemente pela igreja e são alvos da nossa oração. Tá bom? Ainda que eles não sejam citados aqui durante uma oração ou algo do tipo, saiba que o Senhor conhece e o fato de você registrá-los aqui no nosso chat, eles são mais uma amostra para a igreja, para que estejamos juntos em oração. Vamos orar, queridos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, que possamos internalizar aquilo que o Senhor tem nos falado e traduzir isso nas nossas vidas em práticas de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa caminhada, que possamos internalizar a Tua palavra e traduzi-la no nosso dia a dia em ações, ó Pai.
nós clamamos que o Senhor abençoe também a vida do pastor Gustavo, da sua casa, sua família, sua esposa, suas filhas, a toda a igreja ali de Foz do Iguaçu, que o Senhor continue a prosperá-los, a dar orientação, direção, que haja sempre saúde naquela igreja, uma palavra sempre vinda dos céus e uma manifestação do teu Espírito, ó Pai. Clamamos também por cada pedido de oração aqui apresentado diante do Senhor, sejam questões na área da saúde, em questões materiais, em questões emocionais. O Senhor conhece, ó Pai, todas as coisas, o Senhor sabe todas as dores e cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, de acordo com o Teu poder que opera em nós e que opera através de nós. Como Igreja do Senhor, apresentamos cada pedido de oração, seja pelos Teus filhos aqui representados, sejam por amigos e familiares que são também apresentados diante de Ti, pela Tua Igreja, pelo Teu povo, ó Pai. Toca onde nós não podemos tocar, altera aquilo que nós não podemos alterar, Senhor, e ajuda-nos a enxergar e a poder sermos também essa ferramenta do Senhor na vida de outras pessoas, a sermos a resposta da oração dos nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor nos use como servos do Senhor, dá-nos a disposição e dá-nos as capacitações necessárias para servirmos, a amar ao Senhor e amar ao nosso próximo. Que o Senhor abençoe o ambiente de trabalho, a família, a vizinhança, Senhor, onde quer que os Teus filhos estejam inseridos, que a glória do Senhor seja percebida e seja manifestada através do viver diário do Teu povo, dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. No nome de Jesus. Abençoa o Teu povo neste restante de semana, guarda-os no poder e na autoridade do nome de Jesus, guarda-os em paz, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Só lembrando então que neste domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto de ceia. É o primeiro domingo do mês e nós temos então o nosso culto de ceia. Esteja conosco neste domingo, você que é daqui da cidade de Londrina. Nós vamos estar encerrando a nossa série sobre as crises da alma neste domingo. Não que o assunto tenha esgotado, mas a série uma hora tem que acabar e vez ou outra nós vamos retornando com assuntos que sejam semelhantes a esse, porque nós sabemos o quanto nós precisamos de ter o nosso coração aí edificado pela palavra e sustentado, principalmente nos dias mais angustiantes, nos dias em que a nossa alma pede socorro. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos direcionar. Obrigado a todos que ficaram conosco aí até agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, por favor, e depois você pode também compartilhar aí essa transmissão para outras pessoas que você acha que se beneficiariam ao ouvir esta palavra, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por tudo até aqui e um grande abraço a todos no nome de Jesus. Fiquem com Deus, até mais.